Até a Primeira Guerra Mundial, a economia global estava estruturada com base no padrão ouro, o qual funcionava da seguinte forma: o valor da moeda de cada país correspondia às suas reservas de metais preciosos. Assim, o valor de $1 equivale a uma fração de uma onça de ouro. Além disso, era obrigatório que cada país mantivesse uma parte de seus ativos na forma do minério, o que obrigava a criação de reservas financeiras, gerando uma estabilidade cambial dos países mantidos. Desse jeito, era garantida certa previsibilidade na macroeconomia, justamente pelo fato do ouro ser um recurso natural finito e, portanto, seu valor não está sujeito a intervenções econômicas dos governos, além da sua escassez não poder ser compensada por fabricação. Vale lembrar que os países não conseguiam aumentar a oferta do ouro facilmente no mercado, devido à sua escassez, como fazem com suas moedas, evitando assim um processo inflacionário. Como consequência de 2 guerras mundiais, essa forma de lastrear o dinheiro entrou em crise. As potências europeias encontraram alta necessidade de emitir dinheiro a fim de custear os esforços de guerra e posteriormente a reconstrução de suas infraestruturas. Com o fim do padrão ouro, os preços sofreram aumento devido à redução da força de trabalho e da capacidade produtiva, o que foi proveniente da perda de um contingente populacional considerável nas guerras. As reservas dos governos europeus se esgotaram no fim da guerra, devido aos seus gastos adicionais e de um processo inflacionário que percorria a Europa Ocidental. Por conta da estagnação econômica europeia no pós-Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos da América emergiram como uma nova potência econômica, já que foi desenvolvido um forte sistema financeiro em Nova York. Nesse aspecto, deve-se lembrar que esse sucesso foi garantido pois os bancos norte-americanos tornaram-se os principais credores das potências europeias. Um exemplo concreto dessa condição foi o Plano Marshall, que consistiu em um aporte considerável de capital, aproximadamente 154 bilhões em valores atuais, dos Estados Unidos para a Europa Ocidental se recompor em regiões devastadas pela guerra. O dólar americano ganhou muita valorização em relação a outras moedas, afinal continuava fixado ao ouro, enquanto o resto do mundo não conseguia garantir a estabilidade das suas moedas devido às crises financeiras. Em 1944 foi firmado o Acordo de Bretton Woods, com uma tentativa de estabilizar a economia mundial que estava prejudicada devido às guerras cambiais entre as nações europeias. Nesse acordo, o objetivo era criar instituições globais como o FMI, Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, para garantir a estabilidade monetária. Assim, definiu que cada país seria obrigado a manter a taxa de câmbio de sua moeda em relação ao dólar, criando a hegemonia norte-americana sobre o mundo. Esse sistema liberal, que favoreceu o mercado e o livre comércio, foi a base para o maior ciclo de crescimento da história do capitalismo nas décadas de 50 e 60, pois o país conseguiam alavancar suas economias por meio de empréstimos e pela estabilidade nas suas moedas devido ao lastro em dólar. No entanto, a partir de 1960, os Estados Unidos começaram a apresentar um problema: a necessidade de ter um alto estoque de ouro. Nessa época, o governo norte-americano estava apresentando altos déficits em sua economia. Isso se dava especialmente devido às políticas de gastos elevados dos governos, principalmente para financiar a guerra do Vietnã. Com o excesso de papel moeda emitido, houve uma queda nas suas reservas de ouro e uma forte presença inflacionária na década de 70. Isso forçou, durante o governo Nixon, em 1971, a quebra do acordo de Bretton Woods. A partir disso, o preço da moeda norte-americana seria determinado pela livre oferta e demanda desse ativo no mercado. Embora não exista mais o acordo, a Conferência de Bretton Woods impulsionou a dominação da moeda estadunidense no comércio mundial, e até hoje todos os bancos centrais possuem suas reservas principalmente no dólar. Consequentemente, hoje conseguimos enxergar de forma clara a enorme força geopolítica dos Estados Unidos. Afinal, o país pode promover sanções econômicas a outro país, proibindo-os de utilizar o dólar, como vem acontecendo atualmente no contexto da guerra entre Rússia e Ucrânia. Assim, é normal que outras potências mundiais tentem reinventar suas políticas de transferência de dinheiro para também fugir desse controle norte-americano. Esse é justamente o caso da China, que após anos de preparação começou a lançar um ambicioso teste em uma versão digital do Yuan no início de 2020. Já pela América do Sul, recentemente vimos discussões e possibilidade da criação de uma moeda comum entre o Brasil e a Argentina. Até o momento, a informação divulgada seria uma moeda sul-americana comum, que pode ser usada tanto para fluxos financeiros como os comerciais, reduzindo os custos operacionais e uma vulnerabilidade externa. Muitos países estão estudando uma possibilidade para facilitar transações comerciais sem a necessidade de recorrer ao dólar,
claro, evitar essa dependência. Atualmente, a grande maioria das transações entre países são realizadas pelo sistema SWIFT, que só aceita a moeda do dólar. Saber se esse momento declara o fim da hegemonia do dólar e qual pode ser a próxima moeda a ser utilizada mundialmente é muito difícil, mas podemos concluir que ainda teremos muitas discussões sobre esse assunto e que muitos países irão encontrar soluções paralelas ao imperialismo econômico norte-americano. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever, favoritar esse vídeo para ajudar o canal e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.